Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Pegue já a sua Bíblia e vamos ao livro dos Salmos. Livro dos Salmos, Salmo 1. Pegue sua Bíblia e vamos fazer essa leitura na palavra de Deus. Glória, esse aqui está mais crente, mas melhor. Graças a Deus. Salmo 1, leremos a partir do primeiro verso. Como se trata de um salmo conhecido, nós leremos todo ele nestes 6 versos. Enquanto alguém ainda localiza, eu falo a minha alegria de poder estar aqui com os irmãos em Angelândia, conhecendo essa igreja e tendo essa grata honra de poder estar com vocês aqui nessa santa ceia. Seja Deus louvado pela vida do vosso pastor, que me recebe aqui, pastor Natalino, que com alegria nós atendemos hoje, com júbilo. Tem que fazer pose, irmã? Não, né? Então tá bom. Louvado seja Deus pela vida do pastor Natalino. Obrigado, viu? Pela recepção, o senhor, a família. Tentamos vir outras vezes, mas Deus permitiu hoje. Graças a Deus. E seja Deus louvado por tudo que eu ouvi aqui, pelas histórias. E eu fiquei muito encantado com aquele púlpito, com aquele tanque batismal lá fora. Eu rodo esse país há alguns anos e eu nunca vi isso em igreja nenhuma. E Deus seja louvado por isso. Postei no meu Instagram e um monte de pastor mandando mensagem. Como é que é isso? Como é que é isso? Conversa com o senhor depois que resolve esse problema. Louvado seja Deus. Salmo 1, verso 1. Quem achou, diga amém. Amém. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos, bem forte, na roda dos, verso 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita em 2 horários, de dia e de noite, em 2 horários. Verso 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, perceba o plural, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, complete, verso 4, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, irmãos? Tome seu assento e vamos à exposição da palavra de Deus esta noite. Quantos aqui de verdade, mas de verdade mesmo, querem ouvir a voz do Senhor através desse texto? Quantos desejam? Mantenha a sua atenção aqui e vamos à exposição da palavra. Não sei seu nome. Como? Gutierrez. Tudo bem, Gutierrez? Você vai me ajudar aí, não vai? Deus te abençoe, tá? Salmo 1, um texto muito popular, um texto muito conhecido. Há uma probabilidade gigantesca de que a maioria das pessoas que estão aqui esta noite já tenham tido o privilégio e a oportunidade de descansar a sua atenção nesta porção da palavra. O primeiro salmo da Bíblia está carregado todo ele de lições. Ele tem em si desdobramentos pontuais, dos quais eu considero muito pertinentes, úteis para a nossa edificação. A propósito, não diferente dos demais salmos, o Salmo 1 é uma abertura muito singular no que diz respeito à celebração ao Senhor. Na verdade, esse primeiro salmo transcreve, como os outros demais, o tema central que esse livro carrega. O maior livro da Bíblia, o livro mais lido da Bíblia,
o livro dos Salmos. Não à toa, o maior e o mais lido livro das Escrituras ser o livro que mais nos aproxima de um devocional e de uma comunhão com Deus. É muito provável que a maioria dos que estão aqui, quando procuram e buscam refúgio na palavra de Deus, na sua grande maioria, se movem e se envolvem com este livro, bem baixinho, com este livro. A propósito, o livro dos Salmos, ele está muito próximo da linguagem humana. Talvez esta seja a razão que torne este livro o mais lido. O livro dos Salmos carrega algumas particularidades, tem em si algumas lições próprias e conectadas exclusivamente à sua linguagem e à sua proposta. Todos os livros da Bíblia carregam assuntos vinculados à existência humana. Entretanto, todos apontam e convergem para um só tema, como toda a Bíblia, que por mais que trate sobre personagens diferentes, assuntos diferentes, em tempos diferentes, com desdobramentos diferentes, a palavra de Deus em uma totalidade, ela fala sobre algo, ela tem um tema central, ela possui um assunto central, que a despeito de todos os desdobramentos dos demais livros, tudo isso converge para esse assunto. Qual é o assunto da Bíblia de forma geral? Cristo. A Bíblia é o livro sobre Jesus. Porém, o maior livro dela, o livro dos Salmos, não só aponta para o Cristo, não só fala do Cristo, olhe nos meus olhos, não só interage com o leitor acerca de Jesus, ainda que de uma forma indireta, mas este livro tem como pilar central, como coluna de sustentação, o assunto da adoração, da celebração, do culto, do louvor. Se torcêssemos todos os 150 salmos, o que sairia dali é uma intenção humana de adorar a Deus. Este livro é sobre culto, é sobre cultuar, é sobre adoração, é sobre como adorar, é sobre louvor, é sobre que tipo de louvor Deus recebe, como, onde, quando, com que enredo. Esse livro é uma espécie de manual, antigo, histórico, mas extremamente atual, que conduz o homem comum, natural, cheio de limitações e fraquezas, a um encontro com aquele que é perfeito, único, santo. Salmos é uma ponte que conecta a criatura ao Criador, o homem a Deus, a terra até o céu, a igreja até o trono. Esse livro é sobre adorar o Todo-Poderoso. Por isso, encontramos nele expressões abundantes, reiteradas, repetitivas, como as que passo a citar agora: louvai, adorai, celebrai, exaltai. Como a adoração não é só um assunto pessoal e personalizado, ele pluraliza também essas expressões: adoremos, louvemos, exaltemos, celebraremos o Senhor. Todas essas expressões constroem não só o tema do livro, que é um culto, que é adoração, mas o livro dos Salmos não só ensina o homem a adorar, não só incentiva o homem a adorar, não só revela quem deve ser adorado, mas este livro talvez seja o mais lido, o mais explicado da história bíblica, porque é também o considerado livro mais humano da Bíblia Sagrada. Salmos é o livro mais humano das Escrituras. Todos os demais livros da Bíblia, eles são construídos a partir de uma proposta: de cima para baixo. Todos juntos? De cima. Você pode melhorar? Vamos lá? Veja o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia.
É Deus criando, é Deus formando uma nação, é Deus libertando um povo, é Deus os dirigindo a uma terra, é Deus estabelecendo regras, leis, princípios, estatutos, é Deus os entregando uma promessa. Veja os históricos e veja que neles é Deus formando agora uma construção de nação. Veja Deus estabelecendo juízes, governos, profetas. Veja nos históricos Deus cuidando de uma nação, Deus cuidando de famílias inteiras, Deus cuidando de um homem, como é o caso de Jó. Veja os proféticos. Nos proféticos nós vemos isso com mais clareza. É Deus tomando a iniciativa de novo, é Deus falando, é Deus se revelando, é Deus se fazendo ver, é Deus se comunicando, é Deus usando homens para serem o seu canal, a sua ponte, mas é sempre Deus dando o primeiro passo. É Deus criando lá atrás, é Deus formando aqui, é Deus falando acolá. Vire o Velho para o Novo Testamento e veja, é Deus se encarnando, é Deus nascendo de uma virgem, é Deus subindo ao Calvário, é Deus sendo crucificado, é Deus ressuscitando ao terceiro dia, é Deus enviando o seu Espírito aos homens, é Deus usando apóstolos para comunicar a sua vontade através das cartas à igreja, é Deus consumando a história, é Deus garantindo novos céus e nova terra, é Deus estabelecendo o fim, a consumação de todas as coisas. A Bíblia é um livro que Deus dá o primeiro passo. Agora, no livro dos Salmos, é invertido a história. Tudo é de cima para baixo. No livro dos Salmos, não. O livro dos Salmos é o único livro, e humano por isso, porque ele é de baixo para cima. Não é Deus se auto-adorando. Também não é Deus adorando a criatura. Também não é Deus adorando a criação, mas é o contrário. É a criação tentando acessá-lo. É a criação tentando louvá-lo. Vocês estão me acompanhando? É a criação tentando tocá-lo de alguma maneira. O livro dos Salmos é a prova de que já que não dá para ir até ele, nós chegaremos lá adorando, louvando. Alguém está me acompanhando? Celebrando, entregando a ele culto, sacrifício, louvor, adoração, coração, lágrimas, entrega. E eu venho esta noite dizer aos irmãos que este é um livro inesgotável. Do ponto de vista da escritura, do ponto de vista bíblico, ele tem 150 pontos, 150 hinos, 150 cânticos. Mas aonde houver um servo de Jesus, aonde houver uma igreja de Cristo nesse mundo, aonde houver um salvo, um salmo estará sendo escrito, um cântico estará sendo celebrado. Vocês estão comigo? Uma adoração estará sendo entregue. E não é sobre o lugar, é sobre para que viemos ao lugar. Não é sobre onde, quando, por quê. É sobre um Deus que exatamente agora está sentado em um trono de glória, sendo adorado por seres perfeitos, angelicais, alados, que não provaram o pecado, que não se sujaram na lama, mas ainda assim esse Deus se inclina para ouvir o salmo que sobe, o salmo que vem do homem para ele. Se você precisa de um motivo, eu estou lhe dando um poderoso motivo. Deus quer ouvir a sua adoração esta noite. Se você pode mesmo, levante a sua mão, e não uma só, levante as duas, e dê o seu melhor para o Criador de todas as coisas. Uma grande peculiaridade sobre o livro, e que vale ser destacada, vale ser apontada, não é só sua linguagem, seu enredo, sua construção literal, mas sim os autores presentes nesse livro. Muitos irmãos, a título de trazer uma valorização ao livro, afirmam, na sua simplicidade, abrem um salmo aleatório e dizem, como disse Davi, como dizia Davi.
A pretensão é que parece que Davi é o autor integral do livro, que significa dizer que parece que todos os 150 salmos pertencem a esse grande poeta. Entretanto, é bom destacar que Davi não é o único autor, mas também não podemos desprezá-lo. Um homem que em 150 salmos escreve 73, vale nota, vale destaque. Quase a metade deste livro é escrito por esse poeta. Quase a metade deste livro é escrito por esse homem de Deus. Alguns salmos escritos ainda na sua adolescência, outros no processo de reinado, seja em Judá, seja em Hebrom, seja em todo Israel reunido, outros escritos em sua velhice. Davi é o autor mais intenso e mais assertivo do livro, mas não é o único. Nós temos outros nomes, olha aqui nos meus olhos, outros nomes notáveis. Salomão, sim, o escritor de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Também possui alguns salmos de sua autoria, salmos poderosos, carregados de inspiração, sabedoria, como não poderia ser diferente. Temos outros nomes como Asaf. Asaf é uma referência muito pontual. Asaf é um salmista muito abundante nesse livro. Por quase 12 vezes esse nome será citado. Asaf é um levita, é um poeta, é um adorador. Talvez o salmo mais famoso de Asaf é aquele quando ele faz uma comparação entre o servir a Deus e o servir o mundo. É Asaf que escreveu, vocês estão me acompanhando, irmãos? É ele que escreveu em um de seus salmos. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. E ele dá os motivos. Ele monta e propõe o porquê isso quase ocorreu. É que eu comecei a olhar a vida do ímpio. Comecei a observar o homem que não teme a Deus. E parece que compará-lo ao homem de verdade, com integridade, que vive para o Senhor. Parece que o homem sem Deus, tudo que ele põe a mão cresce, prospera, avança. Onde ele põe os olhos, ele chega. Ele traça uma meta e estabelece ela. Ele traz existência o que ele deseja. Parece que o homem sem Deus cresce mais que o homem com Deus. Ele começa a construir um paralelo e diz: eu sirvo a Deus, mas parece que não compensa. Não prospero como eles, não cresço como eles. E sobre isso, os meus pés quase se desviaram. Vamos juntos? Os meus pés quase se desviaram. Você é melhor do que isso, vamos lá? Os meus. Eu gosto desse quase, porque não há uma pessoa sequer aqui nessa ceia, nessa santa ceia, que em algum momento da sua caminhada e da sua jornada cristã não tenha se percebido nas condições de Asaf. Quase caí, quase errei, quase entreguei os pontos, quase desisti, quase não suportei. Eu gosto desse quase, porque quase na Bíblia pode ser tudo de menos ponto final. Quase na Bíblia pode ser tudo de menos fim. Aleluia. Quase não é queda, quase ainda é quase. Quase não é destruição, quase ainda é quase. E é por tantos quase nas nossas vidas que nós chegamos aqui esta noite sustentados pela mão de Deus. Quase. Os meus pés quase se desviaram. A curiosidade do leitor se aguça, você continua lendo e Asaf diz o porquê não desviou. Não é porque ele era bom, não é porque ele era pentecostal, não é porque ele ia na igreja todo dia. Ele diz: os meus pés quase se desviaram. E por que você não desviou, Asaf? Ele diz: até que eu entrei no santuário e vi a formosura do Todo-Poderoso. Foi que você viu lá? Eu vi a formosura de Deus e percebi que o homem que não teme a Deus, olhe para mim, o Senhor o colocou em lugares escorregadios. São lugares altos, mas são escorregadios. Seu sucesso é passageiro, seu sucesso é temporário, seu sucesso não dura muito. Do mesmo jeito que estão no lugar alto, caem de lá e são destruídos. Agora nós não. Nós fomos plantados numa rocha sólida, firme. Oh, aleluia. E eu quero convidar você a adorar a Jesus, que nós só estamos aqui de pé dando glória a Deus, porque estamos numa rocha inquebrável e inabalável. Aleluia. Davi, Salomão, Asaf, Moisés,
um outro autor poderoso. O salmo mais velho da Bíblia não é de Davi, Salomão, Asaf, é de Moisés. Isso mesmo, o autor do Pentateuco, o homem do Sinai, que trouxe as tábuas escritas e as quebrou e as reescritas. O homem de Deus, Moisés, escreveu o salmo mais velho, o 90. E é nele que o assunto de Moisés, em primeiro momento, é a brevidade da vida humana. Quando ele mesmo diz que o homem vive 70 anos. Vamos lá, quantos anos? Ele afirma e continua dizendo que alguns, pela sua saúde, pela sua robustez, chegam a 80. Mas você se lembra que ele encerra o verso dizendo que o que passa disso é canseira e fadiga, enfado. É ele que diz: a vida humana é pequena, dura pouco, é breve. Mas o mesmo Moisés escreveu, colocou de um lado a brevidade da vida humana, e do outro ele colocou a idade de Deus. Uau! Salmo 90, verso 2. A mente de Moisés entrou em parafuso, e ele escreve o verso 2 do Salmo 90 sobre o seu Deus, sobre o meu Deus, sobre o nosso Deus, que inclusive está aqui nesse lugar esta noite. Sobre ele Moisés escreveu: antes que os montes nascessem, tu és Deus de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade. Isso aqui é sobre quem veio glorificar a Deus, é de eternidade a eternidade. É a única vez nesse livro que a Bíblia fala de duas eternidades, e a mente humana já não entende nenhuma, quando de lá calcular duas. O que Moisés está propondo é que Deus é maior que o tempo que não tem tempo. Deus é maior do que o incalculável. Deus é maior do que o infinito. Deus é maior do que o imedível. Deus está no distante desconhecido para lá. Deus está no distante desconhecido para cá. Deus está no distante desconhecido acolá. Deus está no distante desconhecido para lá. Para toda a direção que você olhar e crer que não há fim, lá está Deus. Esse é o seu tamanho, essa é a sua idade. Então, quando um problema dizer sou maior que o seu Deus, diga para ele: ele é maior para lá, para lá, para cá. Quando um diabo, um demônio dizer eu sou maior do que você e do que o seu Deus, apresente o Deus que você serve. Ele não cabe na sua cabeça, ele não cabe na sua mente, ele nem cabe nessa igreja. Ele está no trono exatamente agora. Você pode levantar a sua mão e dar um glória na cara do diabo esta noite. Está ficando quente. Davi, Salomão, Moisés, Asaf. O que dizer de famílias inteiras que escreveram salmos? Estou apenas no lapso dos autores. Famílias inteiras. Você já deve ter encontrado-se lendo esse livro com os filhos, plural, de Jedutum. Uma família dedicada à poesia, ao louvor, à adoração e aos instrumentos musicais de seu tempo. É em seus salmos que nós temos citações como o pífaro, a gaita e outros instrumentos aleatórios, utilizados no ato de celebração. Uma outra família muito conhecida, e eu já acelero, são os filhos de Corá. Eles escreveram um dos salmos mais famosos, mais populares entre nós, e eu queria que você me ajudasse. O 46, eu sei que você conhece, é dos filhos de Corá. Deus é o nosso, e o que? Socorro bem na hora da. São esses filhos de Corá que se reúnem diante do trono de Deus em adoração e dizem uns para os outros, porque está no plural: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É por isso que você não pode parar de adorar, porque no meio da tua adoração a voz de Deus aparece. No meio da sua adoração a resposta vem. No meio da sua adoração Deus se revela. No meio da sua adoração Deus se manifesta. Então esta noite eu não vim com um clichê de pregador e nem com uma frase pronta. Eu venho com a Bíblia lhe dizer: adorar ainda vale a pena, irmãos.
circunstâncias. Eu me apego a um fator para de fato entendermos o primeiro salmo. Pano de fundo, contexto, fundamento. Estudando a Bíblia e pregando ela há alguns anos, eu cheguei a uma conclusão. Eu sou apaixonado pela escatologia bíblica, estou escrevendo algo sobre. Mas o livro que mais me desafia, do ponto de vista da interpretação honesta, é o livro dos Salmos. Alguém vai dizer o que dizer dos símbolos apocalípticos, o que dizer das linguagens do anticristo, da grande tribulação e coisas desse gênero. Eu sei que é um assunto complexo, mas interpretar salmos é um dos maiores desafios, na minha opinião. Por que digo isso? Porque quando você interpreta um texto histórico, é muito básico que uma história tenha pelo menos 3 pilares. Quantos pilares? Início, meio e fim. Vamos juntos? De novo. Início. Em cima desse tripé, uma história coerente é montada. De modo, e quando você utiliza-se de uma história, as aplicações vão brotando no meio do caminho. É quase natural. Vamos escolher alguma aqui, uma mais pertinente, mais prática, para nós termos uma noção. O nome do menino é Davi. Qual o nome dele? Ah, você deve se lembrar do nome do gigante que ele encarou. Qual o nome do gigante? Ok. É um menino pequeno, é um gigante grande. É um menino israelita, é um gigante filisteu. É um garoto franzino, é um gigante de 3 metros de altura. É um menino com uma funda, uma pedra na mão. É um gigante com capacete, couraça, escudo, espada. O campo de batalha é o mesmo. Os oponentes são completamente distintos. Do ponto de vista humano, o gigante já venceu, já é o campeão. Do ponto de vista humano, o menino será estraçalhado. Do ponto de vista divino, o gigante vem com a espada, Davi vem com Deus. O gigante vem com capacete, Davi vem com Deus. Davi tem uma coraça, o gigante tem uma couraça, Davi tem Deus. Não é a funda, nunca foi a funda. Não é a pedra, nunca foi a pedra. Não é a pontaria, nunca será a pontaria. É Deus na funda, é Deus na pedra, é Deus no menino, é Deus na direção, é Deus na história, é Deus no resultado. O que é isso? Uma história. Veja que a partir de uma observação dos personagens, nós temos várias aplicações. O garoto não foi para cima, o garoto não pegou na mão do gigante, o garoto não brigou com sua mão assim, não. Ele briga num território sem contato, ele briga sem dar um passo, ele grita sem correr, ele briga sem desafiar do ponto de vista físico, ele briga no terreiro intermediário, entre ele e o gigante. Entre ele e o gigante. Porque quem anda com Deus é assim. Deus nunca vai atrás. Quem anda com Deus é sempre assim. Deixa eu pregar para quem está comigo. Deus nunca vem atrás de você. Não. Jesus disse: vinde após. Se você anda comigo, eu sempre estarei na frente. E não interessa o que está na sua frente, eu estou entre você e o obstáculo, entre você e o gigante. Percebeu como uma história com início, meio e fim geram aplicações básicas, fundamentais, diretas e pentecostais. A nossa alma se regozija em Deus. Porém, por que digo isso? E fiz esta afirmação. E tudo isso é verdade. E tudo isso é a voz de Deus. Mas por que observei esse exemplo? Porque narrar, pregar e tratar sobre um texto histórico é desbravar um terreno conhecido. Entretanto, ler e pregar o livro dos Salmos é um dos maiores desafios. Por quê? Salmo não é história, Salmo não é histórico. Logo, Salmo não tem começo, nem meio e nem fim. E digo mais, a maioria dos Salmos terminam onde começam e começam onde terminam. É o único livro cujos números são invertidos. Você pode reparar em algum momento de leitura no seu devocional, que geralmente o salmo começa com celebração: louvai, adorai, exaltai. E lá no meio ele vai dizer por quê? Porque Deus abriu o mar, porque Deus derrubou o cavaleiro. E ele termina a história como se estivesse começando. São textos invertidos. Não só isso, ele é desafiador, porque salmodiar é revelar emoções. Vamos lá? É revelar o quê? Forte, forte. É revelar o quê? Salmodiar
é expor a sua emoção. E aí está o desafio. Quando você tem uma história, você tem o lugar, você tem o personagem, você tem a circunstância, você tem o desenvolvimento da história. Quando você tem a emoção, nem sempre você sabe onde o personagem está. Nem sempre você sabe qual é o enredo, qual é a situação, qual é a circunstância. Esse livro é o único livro que descreve na Bíblia a emoção do guerreiro, a emoção do rei, a emoção do sacerdote, a emoção do povo. É um livro emocional. E descrever a emoção sem saber a razão da emoção, isso é desafiador. Eu poderia muito bem hoje utilizar qualquer um desses salmos e construir as minhas aplicações aqui, mas isso não é bíblico, isso não seria honesto, até porque Deus não tem compromisso com o que o pregador acha. Deus tem compromisso com o que de fato Ele deixou escrito, é o que está aqui. É isso aqui que é a palavra de Deus. É quando eu sou honesto com o que está escrito. Não é quando eu prego o que eu quero, o que eu acho, e quando eu invento uma história. É quando eu extraio do texto, porque o que está aqui dentro muda a vida de alguém, liberta alguém, e é poderoso para te perdoar esta noite. Aleluia. Exemplo, já que nós estamos diante de um texto que revela emoções, bem forte, que revela conhecer a razão pelo que o texto foi escrito, é caminhar bem fundo no texto. Vou dar um exemplo a quem está comigo. Salmo popular, conhecido, um dos cânticos dos degraus, 121, você lembra dele de cor. Eleva os meus para os, de onde me virá o quê? Meu socorro vem do, fale com vida, vem do, fez duas coisas, mais forte. Se a gente não for honesto com o texto, a gente começa a dizer: irmão, para de olhar para baixo, olha para cima. E tem daqueles que nem passaram um tempo com o texto, diz assim: olha para o céu. E a Bíblia não diz que ele olhou para o céu, a Bíblia diz que ele olhou para os montes. A Bíblia diz que o olhar dele está no Criador. E a gente vai fazendo um monte de aplicação sem compromisso com o que está ali. Vou te contar uma história sobre o Salmo 121. Aquele texto é a história de um peregrino, bem forte, história de um que morava num país distante. E era comum, um judeu, sair da terra onde morava e peregrinar numa viagem, que às vezes durava dias e semanas, para chegar em Jerusalém. Quando chegava em Jerusalém, ele oferecia um cordeiro, um novilho, uma oferta no altar. Para quê? Para agradecer a Deus pelo ano próspero, pelas boas colheitas, pela prosperidade que chegou. Entretanto, Jerusalém não ficava num vale, nem num buraco. Jerusalém foi construída em cima de um monte. Eleva os meus olhos para os... Ele não está olhando para Deus, ele não está olhando para o trono, ele está olhando para a cidade. Ele está vendo Jerusalém lá no alto, e ele está caminhando para chegar lá. Alguns peregrinos levavam cordeiros debaixo do braço, outros moedas de ouro no bolso. Quem levava dinheiro chegava na cidade, comprava um cordeiro puro e limpo e entregava. Quem levava o cordeiro na mão chegava direto no templo e entregava para o sacrifício. Cordeiro, novilho e ouro é dinheiro naquela época. Você acha que é só eu que estou contando essa história, e você que está ouvindo que sabe que o peregrino estava passando naquela estrada com o bolso cheio de grana, com o cordeiro na sua carroça? Claro que não. Os ladrões estão ali, os assaltantes estão ali, e por sinal, esse é o mesmo caminho da parábola do bom samaritano. Olhe para cá. Ele sabe que o caminho tem assaltantes, ladrões e feras, que podem surgir a qualquer momento e destruí-lo. Ele vê Jerusalém, ele segura o cordeiro ou as moedas de ouro e diz: eleva os meus olhos para os... Estou vendo a cidade, de onde me virá o... Em outras palavras, e se o ladrão me pegar? E se o assaltante me encurralar? E se a fera surgir na estrada? Quem vai me ajudar? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu. Se você veio da glória a Deus, essa é uma boa hora. E a terra, trocando em miúdos para você adorar direito. Ninguém vai roubar o meu culto, ninguém vai roubar a minha adoração, ninguém vai roubar a minha oferta, ninguém vai roubar meu sacrifício, porque é o Deus que guarda o culto, guarda quem cultua. Opa!
O Deus que guarda a adoração, aguarda o adorador. Aleluia. Deixa eu te dar uma notícia para você dar um glória a Deus melhor. Ele te trouxe vivo até aqui, então entregue tudo no seu altar. Descobrindo que é sobre uma peregrinação, o texto ganha sentido. Sim ou não, meus irmãos? Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque o Espírito Santo nos posicionou no primeiro salmo. E depois de toda essa visão panorâmica sobre o livro, o primeiro salmo, um dos mais famosos, eu sei, ele não é o mais conhecido, eu sei, ele não é o primeiro numa série de o mais popular. Talvez o mais conhecido seja o 23, o Senhor é o meu, nada me, ok? Outros salmos ganham invisibilidade, mas o primeiro é poderoso, assim como o 121 e todos os demais. Ele tem um contexto, ele tem um pano de fundo. Quem escreve suas emoções está em algum lugar, vivendo alguma coisa, sobre algumas pessoas. E o Salmo primeiro, apesar de ser o primeiro salmo de uma série de 150, olhe para mim, esse aqui escrito por Davi, e por mais que seja o primeiro, não é o primeiro salmo de Davi, e também não é o primeiro salmo a ser escrito. Pelo contrário, este aqui é provavelmente um dos últimos salmos de Davi. Aqui, Davi não está novo, jovem, com sua virilidade em alta, com a sua capacidade de guerreiro sendo desenvolvida. Não. Aqui Davi está velho, percebendo que a morte o aguarda. Segundo o que nós temos aqui, nós temos um homem velho, porém muito sábio, olhando naquilo que chama esta noite de retrovisor da vida. Para que serve um retrovisor? Para conferir as coisas que passaram. Davi está olhando para o seu passado. Olhe para cá, fazendo uma análise de sua vida. Ele chega à conclusão, e é isso que dá tema ao salmo: só existem dois tipos de pessoas no mundo. Quantos tipos? Davi diz, inevitavelmente, não há um terceiro grupo, não há um quarto, um quinto, e nem um único, são dois. Só existem dois tipos de pessoas em Jerusalém, em Israel, em toda a terra, em todos os tempos, em todos os ciclos da humanidade. Só existem dois tipos de pessoas. Quem são eles, Davi? Davi escreve, na minha vida, só conheci dois grupos: justos e ímpios. Ímpios e justos. Justos e ímpios. Vamos juntos? Justos e ímpios. Só as meninas. Vamos ganhar fácil. Os homens? Chocolate. Mais uma chance. As irmãs? Elas apelam em todo lugar. Todo mundo junto? Justo. Dois grupos. Davi está dizendo: ou você será justo, ou você será ímpio. Ou você é um ímpio, ou você é um justo. Não há uma neutralidade. Deus não admite um híbrido. E o que é um híbrido? Meio justo, meio ímpio, misturado, confuso. É um híbrido? Não. Ou você é da luz, ou você será das trevas. Ou você é do dia, e eu estou usando uma figura de linguagem, ou você será da noite. Ou você é da palavra, ou será contrário a ela. Ou você está indo para o céu, ou não está indo para o céu. Não há um híbrido, não há uma mistura, não há uma neutralidade. E talvez por isso Jesus destacou isso, dizendo que a luz e as trevas, elas não se misturam, elas não se envolvem. E bom será que tenha mais luz, porque aonde a luz brilha, as trevas se dissipam. Isso é para quem veio adorar a Deus, quem veio salmodiar. Justo e ímpio. Deixa eu pregar isso para quem está comigo. Davi usa duas figuras de linguagem. Davi diz, sabe o que é o ímpio? O ímpio é a moinha.
A versão atualizada aplica isso aqui com mais facilidade. O ímpio é uma palha, palha seca, sem raízes, sem vida, manipulável, manipulado. Quem manipula ele? Vento, que vai para onde o vento leva, que vence o vento trazer. Quem é o ímpio? É uma palha seca, é um manipulado, manipulado pelo vento, pelas tendências, pelos vícios, pelos demônios, manipulado. Não há vida, não há raiz, não há brilho, não há frutificação. Isso é o ímpio. Mas glória a Deus, que ele diz: o justo, justo não é palha, justo não está seco. Alguém está comigo? Justo não está morto, eu estou bem devagar. Justo não é manipulável, que o vento leva, que o vento traz. Quem manda no justo não é o diabo, não são os demônios, não são os vícios, não são as tendências, não é a modinha. Justo não, justo é árvore plantada junto a ribeiros, com raízes profundas. A palha está morta, a árvore está viva. A palha está seca, vocês estão comigo? A árvore está bebendo dos ribeiros, plural. A palha é manipulável, a árvore não, é rígida, é firme, é inamovível. Ninguém arranca ela para cá e para lá. O vento até sopra, mas ela permanece. Olha aí as árvores de Deus aqui, Angelândia, ó. É vida, é enraizada, bebe da água, é frutífera, é resiliente. E eu vim esta noite dizer que num culto como esse dá para ver quem é palha e quem é árvore, quem já morreu e quem está vivo em Cristo Jesus. Aonde estão os justos dessa cidade? Levante assim a sua mão direita. Oracalamachúria. Levante o mais alto que você puder. Aleluia. Segure assim, são poucos segundos. É palha ou é árvore? A palha sabe o que fazer nessa hora. A palha sabe como se comportar com a mão erguida. A palha não é manipulada pelo vento, pelo diabo, pela frieza, pela mornidão. A palha sabe salmodiar, não. Agora a árvore sim. A árvore pode com a mão erguida adorar o Criador de todas as coisas. Árvore, 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 árvore. Eu preciso pregar isso aqui, porque o Senhor está dizendo: avisa que o diabo não vai cortar as minhas árvores, que o diabo não vai podar as minhas árvores, que o diabo não vai matar as minhas árvores, porque eu comerei o seu fruto. Se isso não for te perturbar, eu estou indo bem devagar. Se isso não for atrapalhar o seu culto, se você puder ajudar o pregador, e se você puder me ajudar a chegar perto de alguém aí, eu queria que você perguntasse ao seu vizinho: é palha ou é árvore? Pergunte a ele aí. É palha? Esse mês o diabo ficou te manipulando. Esse mês o diabo ficou ventando. Esse mês o diabo ficou te arrebentando. Ou é árvore? Mesmo ele tentando, você permaneceu no seu lugar. Como eu percebo que eu estou dentro de uma igreja de gente inteligente, espiritual, eu vou fazer duas perguntas ao texto. Primeiro, a árvore, eu sinto graça aqui, pastor Natalino, graça. A árvore, palha. A árvore, palha. Isso é didática, acredite. Vamos juntos?
Você é melhor do que isso. Primeira pergunta: será que uma árvore enraizada, que bebe dos ribeiros, plural, que dá o seu fruto na estação própria, com folhas resistentes e resilientes, será que uma árvore dessa, olhe nos meus olhos, pode virar uma palha seca? O que você acha? Deixa eu responder isso aqui de forma prática. Você deve conhecer uma meia dúzia que já esteve firme, que já frutificou, que deu glória a Deus com você, que falava o mesmo idioma que a gente fala, que já foi tomado pela glória de Deus nesse templo, ou no antigo, ou lá na congregação, e hoje virou uma palha seca. Sabe do que eu estou falando? Isso acontece sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Porque o papel do diabo é pegar uma árvore de Deus e transformar numa palha seca. Era, mas não é mais. Eu estou indo bem devagar. Tinha, mas não tem mais. Fazia, mas não faz mais. Produzia, mas não produz mais. Estava no mesmo lugar constantemente, agora é manipulado. Mas eu preciso fazer uma segunda pergunta, que eu estou no ambiente pentecostal. O diabo sabe transformar a árvore em palha, mas eu conheço um homem. Ela também conhece. Também conhece. Conhece. Ela manja galabaua. Se eu perguntasse a qualquer agrônomo agora, uma palha seca como essa pode virar uma árvore como aquelas, ele vai dizer: impossível, já morreu, não há vida, biologicamente é irrecuperável. Mas se você pegar o evangelho, você vai ver que a cruz, o sangue, o homem das mãos furadas, a obra da redenção, o que saiu do sepulcro ao terceiro, alguém deve estar aí, que saiu vivo do sepulcro ao terceiro dia, ele é especialista em pegar palha seca, quebrada, manipulada, viciada, enrolada, e trazer para sua terra e dizer: aqui cresce, gera raiz de novo, produzirá outra vez. Eu acho que essa é a melhor hora do maior glória a Deus dessa noite, porque ele entrou aqui hoje para dizer: eu posso te transformar na minha árvore outra vez. O Espírito que está aqui esta noite está pegando os cacos, oh glória, está pegando os pedaços, está pegando os fragmentos que o diabo discepou, arruinou, quebrou, e que ele mesmo diz: nunca mais se levanta. E ele trouxe você nessa santa ceia para dizer: ainda te amo, ainda tem uma obra contigo, eu te escolhi e não te verei palha mais, te restaurarei, te perdoarei. Alguém pode dar um brado de júbilo ao nome do Senhor agora? Ele está andando aqui. Procurando palhas. Quantos crentes batizados com o Espírito Santo eu tenho aqui nesse templo? Levante assim a sua mão. Você que ora em línguas, levante assim a sua mão. Levante bem alto, levante bem alto, levante bem alto. Você que não é batizado, aproveita, levanta também, vai que ele te pega aí. Levante bem alto a sua mão. Você pode fechar os seus olhos. Palha seca não sente esse arrepio. Palha seca não sente esse fogo no coração. Palha seca não aplaude daquele jeito. Palha seca não levanta a mão dessa forma. Palha seca não fala esse idioma.
Palha seca não dá lugar para o Espírito de Deus, está morto. Aonde estiver uma árvore de Deus aqui esta noite, nesse altar santo até a porta da igreja, aonde houver um salvo em comunhão com Jesus, receba da água viva agora. Receba o renovo na área das línguas estranhas. Seja cheio do Espírito de Deus aonde você estiver. Solte a sua voz e adore a Deus. Solte a sua voz e adore a Deus. Solte a sua voz e adore a Deus. Levante a sua voz e adore a Deus. As árvores estão mais vivas do que nunca. Adore um pouco mais, adore um pouco mais, adore um pouco mais, adore um pouco mais. Você vai assentar à mesa com Jesus hoje, adore um pouco mais. Foi Ele que te arrancou da lama, adore um pouco mais. Foi Ele que não deixou o diabo te manipular mais, adore um pouco mais. Eu ouço línguas estranhas aqui dentro. Tem alguém fluindo nos mistérios de Deus. Você acha que a gente encarar uma noite fria dessa só para vir num culto, passar um momento? Eu não vim aqui à toa. Aleluia. Eu vim aqui porque sou a árvore de Deus e Ele nos dá de beber. Bem forte, diga comigo: árvore. Mais forte, diga palha. Mais forte ainda, diga árvore. Mais forte ainda, diga palha. Eu pergunto, me responda: tem árvore virando palha, sim ou não? Jesus é capaz de pegar uma palha seca e transformar numa árvore, sim ou não? Se a pergunta hoje for essa: pregador, para mim que sou palha, como me tornar uma árvore de Deus? Ou se a pergunta for essa: e para mim que já sou a árvore, como não deixar de ser? Eu tenho respostas para você. Como não deixar de ser a árvore de Deus? Como se tornar a árvore de Deus? Onde estão essas respostas? Essas respostas estão no texto que nós lemos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, nem se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos ímpio, pecador e escarnecedor. É o grupo que Davi disse. Os ímpios são pecadores, sim ou não? Os ímpios são escarnecedores, sim ou não? E os ímpios, segundo Davi, são uma palha. Quem é o justo? O justo é uma árvore. Mas não é só isso. O justo também é chamado no Salmo de bem-aventurado. Como me tornar uma árvore de Deus? Como deixar de ser uma palha na mão do diabo? Eu poderia muito bem dizer, para você virar isso, para você não deixar de ser árvore. Vocês estão me acompanhando?
para você não deixar de ser o que Deus já definiu, para você não ser mais a palha e se tornar a árvore de Deus. Eu poderia muito bem dizer: é só comprar um óleo ungido que resolve, mas não é verdade. Poderia muito bem dizer: faça uma viagem à Terra Santa, não resolve. O que eu devo fazer? Olhe nos meus olhos. Como não deixar de ser a árvore de Deus? Como deixar de ser essa palha seca, manipulada, e ser a árvore do Senhor? Em primeiro lugar, aprenda a dizer não. Bem-aventurado. 3 negativas no Salmo 1. Quem me acompanha, diga amém. Veja: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, vírgula. Segunda negativa: nem se detém no caminho dos pecadores. É Bíblia. Terceira negativa: nem se assenta. Não, nem negativas. Quem não sabe dizer não será manipulado. Quem não sabe dizer não vai morrer. Quem não sabe dizer não vai secar. Quem não sabe dizer não vai deixar de ser a árvore e vai se tornar a palha. Quem aprender a dizer não nunca deixará de ser um bem-aventurado, nunca deixará de ser a árvore de Deus. Não para quê? 3 tipos de pessoas. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos... Primeiro grupo. O que é o ímpio? O ímpio, a expressão ímpio na Bíblia, na construção original da palavra, naquilo que a gente chama de etimologia, é uma junção de 2 expressões: in e pio. Ímpio. In traz a ideia de não. Pio traz a ideia de completo. Quando você junta não e completo, qual a palavra que sai? Incompleto. Então o texto está dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos incompletos. Deixa eu aplicar isso aqui para quem está me acompanhando e se alimentando. Isso aconteceu com as palhas que Deus transformou em árvore. Enquanto palha, ele dizia: eu preciso preencher a minha vida, eu preciso preencher o meu coração. Vai fazer o quê? Vou para a noitada, vou para a loucura, vou para o baile. Chegava tarde, arrasado, arrebentado, sem R$1 no bolso, e o buraco estava lá. Ele dizia: já sei como me completar. Vou beber do quanto de dinheiro eu tenho. Bebia, farriava. No outro dia sobrava uma ressaca e o buraco existencial ainda estava dentro dele. Ele dizia: se a noite não resolve, se a bebida não resolve, eu vou me drogar. Se drogava, fumava, cheirava, e o buraco emocional estava lá ainda. O vazio existencial estava lá ainda. Até o dia que essa palha seca entrou no culto. Entrou na igreja, ouviu um louvor, ouviu uma pregação simples, mas bíblica e carregada do poder do Espírito Santo. Quando ele assustou, ele estava com a mão levantada, ele já estava na frente do altar, ele estava fazendo a oração do pecador. E o que a droga não deu para ele, você está aí. O que o álcool não deu para ele, o que a noitada nunca lhe entregou, Cristo foi lá e completou ele, e ele é pleno. Diga comigo bem forte para ser uma vez só. Diga: o meu Jesus completa o homem. Bem-aventurado o varão, é Bíblia, que não anda segundo o conselho dos incompletos. Você já tem Jesus, você já é pleno, você já está cheio, você está completo. Alguém está comigo? Você está transbordando de Deus. Então dê um sorriso aí de onde você estiver, porque lá fora eles podem ter muita coisa, mas só quem tem Jesus é feliz de verdade. Segundo grupo que você precisa dizer não: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. É o texto: nem se detém no caminho dos... Deixa eu fazer uma diferença aqui. Do ponto de vista de pecar, todos nós somos pecadores. A carta aos Romanos, Paulo ensina que existem 2 tipos de pecadores. O primeiro são aqueles obstinados,
que o pecado não lhe causa nenhum mal do ponto de vista dos seus sentimentos e das suas emoções. Eles pecam e não pensam em Deus. Eles pecam e curtem a vida, é normal. Agora, o segundo tipo de pecador é o que nós nos enquadramos, porque o sangue de Jesus nos purificou e nos libertou de algumas coisas. Número 1, da consequência eterna do pecado. A gente ia para o inferno, irmão. Agora nós estamos esperando só uma trombeta, só uma trombeta, só uma trombeta. Quem espera esse dia? Quem aguarda esse? O sangue de Jesus nos livrou da condenação eterna ao inferno. O sangue de Jesus nos libertou do poder do pecado, de modo que o diabo põe o banquete e hoje você tem condição de dizer: não quero, tenho algo melhor, não vou para um lugar melhor, não é para mim, eu pertenço a um outro povo. Poder de escolha. Agora, uma coisa que o sangue de Jesus ainda não nos libertou é da presença do pecado. Ele está por aí, na escola, na faculdade, em casa, na farmácia, na padaria, na rua. Ele está por aí. Nós só seremos libertos da presença do pecado quando subirmos. Até porque é bom dizer que o lugar para onde o salvo vai, deixa eu melhorar essa frase, o lugar para onde nós vamos subir, não há mancha, não há mácula, não há pecado, porque quem está no trono não é santo, é a própria santidade em pessoa. Bom, então o primeiro pecador é o obstinado. O segundo pecador é aquele que ainda erra, porque tropeça no pecado, ele ainda está presente nos ambientes. Mas quando tropeça, o coração aperta. Sabe do que eu estou falando? Consciência pesa. Ele entra no culto triste, estou bem devagar. Ele diz: me perdoa, Jesus, eu não consegui acertar, me lava no seu sangue. E coisa ruim deve ser cultuar a Deus com uma vida camuflada. O culto deve ser muito pesado para quem tem vida dupla. Um ambiente pentecostal espiritual como esse deve ser muito ruim para quem esconde alguma coisa, que ele nunca flui, ele nunca é verdadeiro, nem com ele mesmo. Agora é muito bom quando a gente entra aqui, o sangue de Jesus nos lava. Eu tenho que perguntar isso, eu preciso perguntar: já te lavou, já te lavou, já te lavou, já te lavou, já te lavou? Então levanta a tua mão e dá um glória na cara do diabo aí, ele já te lavou. Aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos incompletos, nem se detém no caminho dos obstinados, nem se assenta na roda dos... E o que é escárnio? A raiz da palavra é zombaria. Olha nos meus olhos, eu estou lhes pregando Bíblia. Escarnecer é zombar. Mas eu não estou falando daquela pessoa alegre e feliz que brinca com a gente, porque tem dois tipos de pessoas que nós interagimos. Tem gente que a gente sai numa segunda-feira pesado de casa, fecha o portão e encontra com ele do outro lado da rua, ele já tem um sorriso no rosto, aquela pessoa te alegra. Conhece alguém assim? Agora, em compensação, irmão, tem gente que, não sei se é o inimigo que entrou nele, ele entrou no inimigo, uma doideira, azedo, tudo tá ruim. Se o culto passado orar tá ruim, se o culto for no horário meio reduzido tá ruim, se o culto é na igreja tá ruim, se o culto é na rua tá ruim, se tá calor tá ruim, se tá frio tá ruim. Completo, gente ruim, gente estranha. Eu não estou falando do escarnecedor, da pessoa que é alegre, feliz, que brinca. Não, não, escárnio aqui é com o sagrado. O que é isso? É quem zomba daquilo que é santo. Eu preciso fazer uma denúncia aqui, e se você está comigo, me acompanhe. Eu estou percebendo, viajando esse país, pastor Natalino, dentro do ambiente pentecostal, que é o nosso ambiente, a Assembleia de Deus, o Espírito continua o mesmo, sim ou não, irmãos? O poder de Deus continua o mesmo, sim ou não, irmãos? Ele não mudou. Mas eu estou percebendo um fenômeno brotando dentro da igreja pentecostal brasileira. Onde eu vou, eu percebo isso. O Espírito vem, se derrama, e as pessoas às vezes seguram. Por quê? Porque sempre tem alguém metendo uma filmagem assim, ó, flagrando as coreografias espirituais.
E hoje virou um escárnio a rede social. Zombam de línguas estranhas. Zombam de profecia. Sabe do que eu estou falando? Zombam daqueles que, quando são cheios do Espírito Santo, mexem a mão, mexem a cabeça, mexem o pé, mexem o corpo. Acham isso engraçado. Acham que isso é uma doideira, uma loucura. Colocam nas mídias sociais ridicularizando o movimento pentecostal. Mas eu vim dizer que Deus é todo poderoso. E quando Ele entra no vaso de barro, o vaso não se segura mesmo. Só quem já transbordou sabe o que é isso. Calamachuri andalamagai. E por conta disso tem gente com medo de aparecer numa foto, numa filmagem, recebendo o poder de Deus e se travando. Mas eu quero dar um glória a Deus aqui esta noite. Tem ninguém te filmando aí não. Tem ninguém te atrapalhando aí não. Ninguém vai zombar do seu aleluia. Ninguém vai zombar do seu glória a Deus. Levante a sua mão e adore o Senhor. Eu já estou terminando. Eu já estou terminando. Me ajude a concluir, por favor. Pegue assim na mão do seu vizinho, do seu amigo, do seu companheiro, dessa irmã querida. Nós somos família, nós somos irmãos. E diga para ele: deixa Deus te tomar. Deixa o céu vir sobre a sua cabeça. Deixa o Espírito aquecer a sua adoração. Adore a Deus sem reservas. Não é porque tem loucos aí, e alguns até com algum problema psicológico, tentando jogar o movimento pentecostal na latrina e na sujeira, que nós esfriaremos. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Não escarneça. Se você não está sentindo, fica quieto. Se você não entende, fica calado. Se Deus não te deu um discernimento, silêncio. Agora, se o teu corpo sente Deus aqui, se a unção está aí em você, flua. Nós estamos em comunhão com Cristo. Pregar o salmo inteiro, nós vamos parar no primeiro versículo. Levante sua mão direita e diga assim: eu preciso aprender a dizer não a 3 pessoas. Faça o número 1 e diga: ímpios, pecadores e escarnecedores. Já que você já está com a mão levantada, aponte para o seu vizinho e diga para ele: aprenda a dizer não, senão eles te paralisam. Deixa o escarnecedor, vai te paralisar. Provo. Como? Com a Bíblia. Tem 3 verbos nesse verso primeiro. Olha nos meus olhos e a gente ora. Bem-aventurado o varão que não anda. Diga bem forte: andar. Segundo o conselho dos ímpios, nem se detém. Diga bem forte: deter. No caminho dos pecadores, nem se assenta. Diga assentar. Na roda dos escarnecedores, andar, deter, assentar. É Bíblia, só o texto. Andar, deter, assentar. Vamos juntos? Mais forte. Pastor Natalino, isso não é evolução. Veja, ele não disse não ao ímpio. Ele estava andando. Deixou o pecador infiltrar. Quem estava andando está detido. Sinônimo aqui: parar. Quem andava, parou. Vocês estão comigo? Mas ele continuou sendo infiltrado pelo ímpio, pelo pecador, pelo escarnecedor. E quem andava e parou, agora parou para sempre. Assentou. Isso não é progresso, isso é regresso. Isso não é evoluir, isso é involuir.
Estava correndo, passou a andar. Está andando, parou. Vocês estão aí? Estava parado, parou para sempre. Porque o sonho do diabo é pegar quem anda e fazer parar. Pegar quem parou, oh meu Jesus, me ajude, e parar para sempre. O diabo pega quem corre e faz andar. Vocês estão aí, irmãos? Pega quem anda e faz parar. Já parou, agora para sempre. Mas isso é para a gente orar. Mas Jesus, para ver se você dá o maior glória a Deus dessa igreja. O diabo pega quem corre e faz andar, pega quem anda e para, pega quem parou e para sempre, e põe assentado para você adorar. Mas todas as vezes que Jesus encontrou um homem sentado numa cama, deitado numa cama, paralisado numa cama, ele não disse fique aí, ele disse levanta, pegue a cama e volte a andar. E esse mesmo Jesus que transforma a palha em árvore está aqui hoje, pegando alguém que parou, está dizendo vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar a andar, vai voltar a adorar, vai voltar a glorificar, vai voltar a se entregar. Onde estão aqueles que o Espírito de Deus transformou? Fique de pé. Aleluia. Levante as suas mãos assim para os céus. Quem pode adorar a Deus conosco? Quem pode cantar conosco aqui agora? Aleluia. Você pode me ajudar? Só se for rapidinho, por favor. Levante suas mãos assim para os céus. Levante bem alto. O mais alto que você alcançar. O mais alto que você puder. Aí atrás, aí na galeria, lá em cima. Queria convidar você com a mão levantada a fechar os seus olhos. Não é uma manipulação, é uma transformação de palha para árvore. De ímpio para bem-aventurado. De paralisado, alguém que vai sair daqui marchando na glória de Deus. Levante a sua mão, feche os seus olhos onde você estiver. Espírito de Deus, a tua palavra foi pregada esta noite com vida, com graça, como ela é. Nós estamos a minutos de assentarmos à mesa contigo nesta ceia da comunhão. A tua igreja está com as mãos erguidas nesse santo lugar de adoração, nesse santo lugar de louvor, nesse santo lugar de exaltação ao teu nome. Aonde houver uma mão levantada aqui dentro, Jesus, aonde houver uma boca te dando glória nesse lugar, aonde houver alguém com comunhão contigo, aonde houver alguém consciente e convicto de que se a trombeta tocar agora, o templo da Assembleia de Deus de Angelândia vai ficar bem vazio, bem vazio, bem vazio. Aonde estiver um justo aqui, aonde estiver um salvo nesse lugar, receba o poder do Espírito de Deus aonde você estiver. Ele te enche, Ele te renova agora. Receba, receba do poder do Espírito. Agora, agora, receba em nome de Jesus. Seja cheio, 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 cheio. Agora, agora. É só para quem é árvore, é só para quem é salvo. Do calamancho raula, uribiquele machai, churibiquele massuri, churibiquele bicandalamagai. Receba. Cantamos aleluia, cantamos
abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Volte para casa cheio hoje. Volte transbordando. Oh, comunhão linda. Dá para ver onde estão as palhas e onde estão as árvores. De pé como nós estamos. Cristo é o único que pode transformar palha seca em árvore de Deus. Você que entrou aqui afastado, desviado, não evangélico. Você que entrou aqui, a sua comunhão com Deus foi partida, foi quebrada, virou migalhas. Deus te ama tanto que Ele mudou a mensagem do pregador só para te dizer: eu transformo palha em árvore. Pregador, essa mensagem foi para mim. Eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso entregar minha vida a Cristo. Se você é essa pessoa, essa é a sua chance de sair daqui transformado, de sair daqui salvo. Onde você estiver, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Você que quer voltar para Jesus, você que quer entregar sua vida a Cristo, você que quer se render ao Salvador esta noite. Onde você estiver, levante uma de suas mãos. Nós queremos orar por você. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Venha a Cristo esta noite. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Onde está o primeiro que quer ter um encontro de salvação com Jesus hoje? Não lhe ofereço 1 quilo de vitória, lhe ofereço vida eterna, vida abundante, vida em Cristo. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Em função da programação, essa oportunidade fica aberta para você que quer tomar essa decisão e render-se a Jesus. Deus te abençoe.